Olá, pessoal. Nós vamos começar hoje uma série de diálogos, de conversações, às vezes de triálogos, sobre temas de interesse da iniciativa Livres da Polarização. Todos eles vão ser gravados no YouTube e vão ser publicados no canal do YouTube do Livres da Polarização. Queremos fazer um ou mais de um conversações, não é? Mais de uma conversações semanais, porque temos muitos assuntos. Então vamos lá? Boa noite aí, Diogo, Augusto e todo mundo que estiver Boa noite. vendo. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sabemos. Para a gente começar essa conversa, eu acho que tem uma questão que podia ser interessante. Para que serve um movimento desse tipo como o Livres da Polarização, né? Quer dizer, as pessoas já ligam diretamente à questão política, à política institucional, né? E aqui se fala que não tem uma candidatura, não há um movimento que principalmente é voltado para formar uma candidatura, um partido político e etc. Então, eu queria saber de vocês, então, para que serve um movimento como esse? Pois é, o Livres da Polarização é uma iniciativa política que nasceu não planejada a partir de um artigo que foi feito a quatro mãos, né? Foi escrito a quatro mãos, publicado no Estadão em maio. Foi escrito por mim, pelo Eduardo Jorge, pelo Gilberto Natalini, pelo Roberto Freire. Como o artigo gerou muito interesse, muita curiosidade, então nós resolvemos fazer uma primeira live em junho. E aí fizemos uma segunda live agora em julho. E estamos vendo que todo esse negócio precisa ser alimentado com mais conversas. Então, a primeira razão pela qual nós estamos fazendo isso é manter vivas conversações sobre democracia. Democracia é uma rede de conversação. Se nós pararmos de conversar, ela morre, ela acaba, não é? Então, esse é o primeiro objetivo. Mas aí alguém diz, mas o que isso vai adiantar? Para quebrar a polarização, não seria bom ter um candidato que não está em nenhum dos polos populistas dessa polarização tóxica, não é? Que está nos sufocando? Não seria bom ter alguém, um candidato, um nome? Bom, um nome sempre pode aparecer, porque nós temos eleições aí pela frente. Agora, no ano de 2024, temos eleições municipais, depois, em 26, temos eleições gerais, presidenciais e estaduais, etc. e tal. Então, nomes irão surgir. Nós não somos uma articulação eleitoral para lançar um candidato. Nós somos uma articulação de pessoas que vão tomar iniciativas para superar a polarização tóxica, quer dizer, a polarização entre dois populismos, que está tirando, expulsando os democratas da vida pública e impedindo o surgimento de um centro de gravidade democrático. Não é? Então, esse é o objetivo. Ele não é colidente com a ideia das pessoas que estão no Livres da Polarização, que concordam com essa iniciativa, apoiarem esse ou aquele candidato. E até porque, né, Augusto, a gente, é, ao tentar conversar direto sobre pauta, sobre proposta, sobre o candidato que puxaria isso, a gente está, e a gente percebe isso, inclusive nas conversas entre nós, que o ambiente está tão tenso, essa polarização deixa a sociedade, as pessoas tão tensas, que ao começar a conversar sobre isso, a coisa automaticamente não vai para um lugar produtivo. Então, assim, a ideia, e esse é um exercício que a gente vem fazendo ali com as pessoas que se aproximaram depois da primeira live, que tem conversado um pouco mais frequente, gente, uma hora vai chegar, né? Os projetos vão surgir, né? As candidaturas eventuais vão surgir, alguém daqui pode querer, em algum sentido, fazer isso, mas
vamos caminhar um pouco mais, vamos tirar um pouco a guarda, né? Eu acho que o Livres da Polarização, ao sustentar isso e não tentar ir direto para a política institucional, permite que a gente rearranje um pouco esse espaço tão tenso de conversas que sumiu. Né? As pessoas, se eu falo uma palavra específica, alguém já me categoriza, e aquilo impede a continuidade do diálogo, impede que a democracia e a política ela aconteça. Então, no final do dia, eu acho que o movimento, o espaço e o cuidado que a gente está tendo vamos começar a conversar um pouco mais desarmados e a partir disso vamos ver o que surge, cada um fazendo no seu espaço, na sua região, a partir da tua profissão, o que pode construir para nos tornar cada vez mais livres da polarização. Alguns dentro da área política institucional, outros não, fazendo outras coisas, seja na mídia, seja na sua organização, na empresa, etc. Eu acho que ao sustentar esse espaço que permite o diálogo de novo, a gente começa a distensionar um pouco entre nós, para depois, eventualmente, né, incentivar outras pessoas a verem o quanto isso está sendo danoso, o quanto isso, na prática do dia a dia político, está afetando cada um de nós. É, na verdade, o que é de mais negativo nessa polarização é que impede o diálogo político entre as diversidades que existem, né? E as divergências, e etc. Dentro dessa história aí, surgiu um projeto, né? O Casas da Democracia, que parece que já tinha tido início em outro momento, mas que acabou tendo uma sinergia e se juntando a esse movimento Livres da Polarização. O Casas da Democracia, Augusto, tem a ver com isso que você está falando, por exemplo, de a gente conseguir conversar, a gente conseguir produzir política, conseguir trocas políticas e etc., ou é outro tipo de ação? Olha, Casa da Democracia, como você falou, Luiz, já é um projeto que já existia, com várias pessoas e tal interessadas. O que que é? É uma coisa muito simples. Junte alguns conhecidos, amigos seus e amigas, e para conversar sobre democracia, para estudar democracia, para fazer alguma coisa lá onde vocês moram, onde vocês trabalham, onde vocês se divertem, onde vocês estudam. Ou seja, é um projeto que tem base territorial. Então, o que que é preciso para fazer uma Casa da Democracia? Muito pouco. Não é? Você pode fazer na sua própria casa, você pode fazer num bar, não é que você frequenta, sei lá, vai uma vez por semana tem uma mesa reservada lá, né, num bar ou restaurante, numa praça, numa sombra, não é? Com cadeiras na calçada, por exemplo, numa organização da sociedade civil, numa paróquia, ou seja, em qualquer lugar. O que que é fundamental? É que as pessoas se juntem para conversar sobre democracia, aprofundar o que elas quiserem, não é, para entender melhor a democracia, porque a democracia não se ensina na escola, como vocês sabem, não é? E as famílias em geral não educam seus filhos em democracia, não é? Então nós temos que fazer isso agora. É, não só conversar, conversar e combinar de fazer coisas juntas. Pode ser as coisas mais prosaicas do mundo, pode ser, sei lá, ter sessões de cinema num bairro, numa localidade e discutir depois, pode ser ler em conjunto algum livro, pode ser publicizar uma praça, cuidar de uma praça, pode ser, em suma, inventar um aplicativo para que os eleitos se comuniquem diretamente com seus eleitores. Então, é uma gama muito grande que cada casa da democracia, cada rede composta ali daquelas pessoas que compõem uma casa, vai poder escolher, não é? E é uma rede, não é uma organização centralizada e não é obrigatório. Nem todo mundo que concorda com a iniciativa livre da polarização vai fundar uma casa da democracia ou vai entrar numa casa já fundada. Mas quanto mais pessoas fizerem isso,
mais enraizamento vai haver. Porque tem um problema, né? Nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que há um déficit de agentes democráticos na sociedade brasileira e não existe democracia sem democratas. Não é? Às vezes o cara só lançando uma candidatura nas vésperas da eleição, eu tenho um nome bom aqui para concorrer a tal cargo, esse ou aquele cargo, né? Mas o sujeito entra naquilo, participa daquele processo eleitoral, mas não aumentou em nada a sua conversão, vou chamar assim, à democracia, não é? Ele simplesmente entrou numa disputa e ganhou, perdeu. Então, é necessário ter um trabalho de aumentar o número de agentes democráticos na sociedade brasileira. Senão, nós nunca vamos construir um movimento forte, não é? Da própria sociedade capaz de orientar a política brasileira na direção de uma democracia plena ou de uma democracia liberal. Complementando isso, Augusto, e falando um pouco de uma experiência que a gente, né, já começou com uma casa em São Paulo, a gente nomeou ela de Casa Democracia SP1, e tem sido uma experiência muito interessante, conversar, ir na casa de amigos, e construindo não só relações, aprendendo, discutindo. A gente já leu artigos, a gente já aprofundou leituras, a gente já aprofundou formas de diálogo entre nós e entre as pessoas do nosso redor, enquanto estávamos num momento muito tenso eleitoral e a gente não sabia também como discutir com as pessoas, e tudo isso conversando e sobre o ponto de vista da democracia com outras pessoas que estão também nesse mesmo caminho, ajuda muito. E mais, além de ler, além de conversar sobre isso, além de nós mesmos, né, nas conversas presenciais, conseguimos aí nos observar no caminhar da democracia, começaram a surgir projetos. E assim, e projetos 2 a 2, assim, não foi tipo, vamos fazer um projeto da Casa SP1. Não, daqui a pouco tô eu e um outro amigo, Mauai, que é músico, e a gente acaba compondo uma música junto que fala sobre algumas coisas. Tá ali a Jéssica, uma outra amiga nossa, fazendo um aplicativo junto com outra pessoa, e inclusive gente que nem estava dentro da Casa da Democracia SP1, e eu, o Padovan, o Thiago Padovan, me chamando para fazer coisas de um lado empresarial, como democratizar o espaço empresarial e a gente falar para um espaço da economia, da importância disso. E isso surge a partir das interações, não foi planejado. Foi a gente se conhecendo, a gente indo se encontrar recorrentemente num ambiente seguro de troca. Eu acho que isso foi uma coisa que falaram muito quando a gente fazia os nossos encontros. É sobre o ambiente de segurança, de você colocar algumas coisas sem tomar pedrada, que era o ambiente corriqueiro que a gente está vivenciando. E a partir disso surgem esses outros espaços, esses outros projetos que vão sendo feitos sem necessariamente ser encampados por alguém, né? Então, eu acho que a conversação, o estudo e os projetos, eles caminham em paralelo. É o que você comentou sobre a democracia, a gente aprende fazendo, e a gente está nesse processo aprendendo, trocando e evoluindo a cada passo nessa Casa da Democracia. SP1, e quem for de São Paulo e tiver ouvindo esse vídeo aqui e tiver interesse, a gente está aí super aberto para conversar. E nada disso, Diogo, é contraditório com participar dos processos eleitorais, com fazer política institucional. Acontece que a política não se faz apenas no Estado, também se faz na sociedade. Aliás, a democracia nasceu na sociedade e só depois foi para o Estado, não é? Nasceu nas redes de conversação numa praça, não é? Ela é local, local, um projeto vicinal. E depois, então, tiveram que transformá-la num regime político, ou seja, num modo político de administração do Estado. Mas não há contradição entre uma coisa e outra. Se nós não tivermos vida democrática na sociedade, vai continuar tudo mais do mesmo. Então, acho que isso, caro Diogo e caro Luiz, completa esse nosso primeiro vídeo, não é? Nós vamos ter uma live no dia 22 de agosto, uma vez por mês a gente tem uma live com
um convidado especial, mas a gente deve, enquanto isso, fazer várias coisas, como essa conversação que nós estamos fazendo aqui. Legal, só dizendo para o pessoal que a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo o link tanto para o site das Casas da Democracia, quanto para a plataforma, a comunidade, né, interativa das Casas da Democracia. Então, se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouco melhor o projeto, a gente põe o link aqui embaixo, ok? Legal. Obrigado, Valeu, gente. gente. Boa noite. Até a Grande próxima. abraço, pessoal.